Isso é que eu tive fazendo nesse fim de tarde. Eu só parei agora, porque tá começando a escurecer, já tive que ligar a lâmpada. Toda essa cerca tava cheia com esses matos aqui, ó, que eu cortei. Tá tudo cortado, tá? Só que eu preciso comprar agora sacos de lixo. Amanhã eu vou ver se eu compro, ver se tem aqui no meu bairro, não sei se tem. Pra eu poder ensacar todos esses matos para poder jogar fora. Não sei se dá para ver se que o barranco ali tá um espaço muito pequenininho para passar. Então eu tava ali me equilibrando e cortando com o cortador de podar galhos, essas coisas assim. Então tudo isso já tá cortado. Tudo isso tá cortado, é só colocar nos sacos amanhã. E ali no canto de lá era onde estava o buraco por onde os cachorros fugiram ontem. Mas eu descobri que é o seguinte, é porque essas plantas, que são trepadeiras, elas estavam pesando a cerca, possivelmente por isso que ela se abriu. Aí já fiz uma gambiarra ali para fechar, porque senão toda hora que eu trouxer o cachorro aqui, por isso que hoje eu tava bem difícil toda hora trazendo o Franz-Kafka aqui, tendo que colocar coleira, ficar andando com ele para ele fazer xixi, porque com buraco certamente ele iria querer fugir, né? Aí lá ia ter que eu atrás de novo de cachorro, como ontem, à 00:30 eu fazendo isso. De fora para atender um cliente. Sabe aquele cliente que me enrola há meses? Só a ele eu dou essa liberdade de me enrolar. Então, só que geralmente eu atendo ele lá em casa. E ele pediu para eu atender ele aqui em Juiz de Fora. Depois eu explico o motivo. Outra hora eu explico. Aí cá estou eu, é manhã, são umas 8:30 agora no máximo. E eu estou indo lá. Vou mostrar pra vocês o local onde eu tô. O sabonetinho eu vou roubar, porque faz parte, né? Mas espera aí, deixa eu ver se dá pra... Aqui tem um box, tem um chuveiro, tem um vaso, tem uma pia. E aqui tem uma cama. Aí, vou dar uma aqui. E aqui tem um espelho. E tem esse negócio que eu não sei o que é, deve ser, acho que é um cinzeiro, sei lá. Um controle remoto, uma televisão, ali em cima. Deixa eu mostrar com a câmera da outra direção. É assim, ó. Só isso. Eu manchei as toalhas de óleo que eu trouxe. Meu material aqui pra fazer massagem. Deixa eu até conferir se tá tudo aqui. Ok, tudo aqui. Depois eu conto pra vocês como é que eu fui parar aqui. E repara o barulho do recepcionista falando. Se eu tivesse vindo aqui com um namorado, assim, pra transar, ia ser muito broxante, cara. Mas eu vim só pra fazer uma massagem num cliente meu. Na verdade, um yoga massagem. E aí eu vou aproveitar e vou pra rua pra resolver umas coisas agora. Bora.
Eu tenho mais imagens para mostrar dessa minha ida hoje a Juiz de Fora, só que eu decidi interromper e vir aqui explicar até onde eu mostrei até aqui, porque senão ia ficar muita informação de assuntos assim completamente diferentes um do outro, e depois eu não sabia nem que título colocar no vídeo. Então parei até o final desse vídeo e aí vou falar sobre isso, sobre ontem à noite, né, como à noite no final da tarde, como antes de ontem, né, eu contei que meus cachorros fugiram. E era meia-noite e meia, eu tava no pasto procurando, e justamente o Biadio, que tem uma consulta agora na segunda-feira. Eu com medo de acontecer alguma coisa com ele antes dessa consulta. Por causa de um buraco que deu ali na minha cerca. E eu pensei, gente, como é que surgiu esse buraco do nada? Foi porque era tipo umas trepadeiras, mas que estavam vindo de fora, sabe? Lá do pasto. Então pesou assim. E aí caiu a cerca. E aí eu tive com muito cuidado ali naquele barranco que tem só um pedacinho pra eu estar ali. Com medo de cair. Tive que ir cortando parte por parte para tirar esse peso pra eu poder voltar a colocar aquela cerca ali. E não tava fácil, o bicho tava com um montão de... Não sei se é bem taturana, mas é algo que parece com umas taturanazinhas assim, tão pequenas, amarelas. Nem sei se isso transmite doença ou o quê. Mas muitas nas folhas, algumas caindo em cima de mim. Hoje, quando eu saí cedo, agora há pouco, eu até achei um pedaço de folha no meu cabelo. Parece que eu nem pinchei cabelo pra sair. Porque caiu muito, eu tava ali debaixo do negócio, o negócio tava meio deitado. Assim, é o Franz Kafka aqui querendo participar do negócio. Tava um montão de coisa ali caindo em cima de mim. Vem cá, você quer participar? Ele sempre, quando tá aqui pertinho da mamãe, ele quer participar. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você é meu bonito. Você não é o amor da minha vida? Quem é o amor da minha vida? É o Franz Kafka? Que não me deu nenhum beijo hoje? Mentira, mamãe, eu te dei muito beijo. Meu Deus, ele dá beijo da mamãe. Você sabe que eu te amo, sabe que eu amo ficar com você aqui em casa? Aí outra coisa, né? Como o Franz Kafka está aqui, porque eu ainda não dei banho no Biadio. Porque tá muito frio, bicho. Eu tenho que dar esse banho nele. Depois também porque eu saí hoje e tal, não tive tempo, né? E depois aconteceu várias coisas aqui, que depois eu conto também tudo que aconteceu, que não deu tempo de eu dar banho nesse menino. Vieram, inclusive, trocar o meu hidrômetro ali embaixo, um montão de coisa, bicho. Franz Kafka que tá aqui, gente, tá uma paz. E olha que eu falo que o Franz Kafka é o meu cachorro mais atentado, mas olha, ele dentro de casa é muito mais tranquilo. Eu nunca pensei que eu ia dizer isso. É muito mais tranquilo ter o Franz Kafka dentro de casa do que o Biadio. O único problema é que, apesar de eu não aparentar, eu estou com bastante dor. E como eu disse, eu não posso ainda tomar o remédio que o médico passou, porque esse remédio ele vai, muito possivelmente, vai me deixar um pouco grog. E nesse momento eu não posso ficar grog, porque eu tô com essas coisas para resolver. Tem a consulta do Biad para acontecer. Então eu só vou tomar os meus remédios. Depois disso, não tem como eu fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E como é tudo eu, não tenho como ficar grog nesse momento, então é mais fácil eu aguentar, eu ir aguentando as dores. Mas voltando ao assunto, fiz os negócios lá, só que eu não tinha saco. Hoje eu comprei os sacos para embalar aqueles matos todos. Então até, como eu tava com dor, decidi deitar e tal. Aí eu tava vendo meus Zé Inocêncio, chegou a mensagem daquele meu cliente que eu vi falando aqui, que é o único que eu aceito. Porque, tipo assim, eu não aceito uma pessoa que, tipo assim, que marca comigo, aí chega no dia, ela não vem, ou não... Fica sempre falhando muitas vezes, sabe? Eu logo corto a pessoa. Ele é a minha única exceção, ele já é um cliente há muitos anos. Não é um cliente, assim, que vem, assim, todo mês, ou de dois meses, não. Ele vem no máximo, estourando, assim, 2 vezes ao ano e tal, e já tinha um tempo que não vinha. E aí, ano passado, ele marcou um dia, depois não vai, não posso. Mas é porque ele tem alguns problemas, alguns leves problemas psiquiátricos. Leves, porque ele trabalha, ele tem uma vida normal. Normal não, porque eu acho que ele é explorado, já falei sobre isso aqui, né? Que aproveitam-se muito dele. Mas por perceber esses problemas psiquiátricos dele, esses traumas que levam, por exemplo, a ele não conseguir
resolver certas situações ou lidar com certas situações, que com ele, eu abro essa exceção, né, de não ser tão intransigente ou inflexível com pessoas que ficam falhando, essas coisas assim. E aí tinha muito tempo, eu relatei várias vezes, aquele cliente marcou e agora falou que não vai vir e tal, tipo, que ele marca, e eu fico esperando de manhã, e quando vê a pessoa, né, não aparece, coisa e tal. E aí o ano passado, bicho, ele tinha até já mandado o dinheiro pro transporte e tal, pra eu poder ir atendê-lo. Só que aí a coisa foi se enrolando, porque às vezes ele estava preso no trabalho, ou então foi a minha vida. Aí dessa vez, depois de anos, sempre foi questões dele, ele que não podia. Nos últimos tempos, o que aconteceu foi que quando eu podia, ele não podia. E quando ele podia, eu não podia. Só que a situação se assim, ela se enrolou demais, porque aconteceram muitas coisas na minha vida. Então foi assim, tipo, outubro ou novembro, que ele me mandou o Pix, não. Ele não, nem lida, ele nem sabe mexer com essas coisas assim de Pix. Ele foi numa casa lotérica, ele depositou o dinheiro pra mim. E aí fiquei com dinheiro, já gastei há muito tempo esse dinheiro, desde o ano passado. E ele pegou, não, e vou marcar pra essa semana. Aí não deu. Aí depois achou que tal dia podia, eu não posso também. E o negócio foi se enrolando, 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 enrolando. Tipo assim, ele que não podia, só que depois de meses, eu sempre contando, caramba, o cara, né, já mandou um dinheiro pra mim, eu tenho que estar disponível pra essa pessoa. Depois aconteceram realmente coisas que eu não podia, entendeu? As datas que ele queria marcar comigo, Paola, pode tal dia assim, assim. Eu estava sempre em situações que eu realmente não podia. Estava sempre ou no hospital com alguém, tendo que estar com alguém que depois veio a morrer. Ou eu estava num velório, ou estava, sabe? E agora, essas últimas vezes, quando ele tentou marcar, foram os dias que eu tinha a tal cirurgia do BIAD marcada, cirurgia essa que não aconteceu, mas que estava ali na minha agenda. Esse dia eu tenho que levar meu cachorro. Eu falando com ele, depois eu tenho que cuidar desse cachorro até tirar os pontos dele e tal. Tem toda a questão do depois da cirurgia e tal. Então eu não estava conseguindo a agenda para atender ele. E às vezes, confesso, ele me deixava até um pouco nervosa, sabe? Porque ele ficava insistindo muito, tipo, tinha acabado de explicar, não, hoje eu não posso, porque essa noite eu vou passar essa noite no hospital com sei que lá da minha família. E ele, agora já pode? E eu tá em situações assim que eu tinha que eu não tava dando conta das coisas e a pessoa também ali insistindo. E eu pensando, pô, nas horas que eu tava disponível, você que ficou me enrolando, você que não veio e tal. Mas eu também tava enrolado lá no hospital, que você que não, eu sei. Mas assim, sua enrolação foi demais, porque você deixou pessoas te explorarem. Ele ficava assim, sei lá, 40 dias direto sem folga nenhuma, porque enquanto, tô esperando o parente do meu paciente vir aqui pra ficar com ele pra poder ter folga, e o tal parente nunca aparecia, tipo, abandonavam o paciente na mão dele e tipo assim, né, e ele que tinha que ficar ali, eu não, você tem que se impor, ninguém pode trabalhar 40 dias, 24 horas por dia, assim direto, né? E aí, de repente, quando ele podia, aí era eu que agora estava enrolada com coisas sérias, com coisas graves, e não podia atender. E eu pensando, caramba, ele já fez aquele depósito aquele dia. Ele não falou em momento nenhum que queria que eu devolvesse. Não, não, quando você estiver bem, nós vamos marcar, sim, sabe? Mas aí toda vez que ele me ligava, eu não podia, e aí eu ficava com aquela sensação como se eu estivesse enrolando a pessoa, só que eu não estava enrolando, né? Porque eram situações realmente muito graves que estavam acontecendo e que eu tinha que estar ali para dar conta dessas situações. E eu muito nervosa com as coisas, e ele insistindo, vamos marcar, que dia que você pode amanhã e tal. E eu, não, amanhã eu não posso, não te falei que eu vou fazer não sei o que, não sei o que. E aí eu explicava algumas coisas e ele não entendia. E um dia ele mandou mensagem assim, e as suas irmãs? E a sua irmã tá bem? O que que tem minha irmã? Você não falou que a sua irmã caiu? Não, não falei que a minha irmã caiu. Eu falei que a minha mãe caiu e que minha mãe tá na casa da minha irmã. Ou então depois ele falou assim, quando eu contei que minha mãe, né, teve problema lá na vista,
Ele, que foi? A diabetes? Ela tá com diabetes? Ou não? Eu te falei que ela caiu. Tipo, aquela. Eu toda agitada, com um montão de coisas, parava pra explicar as coisas pra ele. Tinha dia que ele mandava mensagem, eu falava, não quero nem responder, porque eu não posso atender. Ele vai perguntar se eu posso atender. Ele sabe que essa semana eu falei pra ele todinha minha semana o que eu vou fazer. E tá ele, assim, insistindo, achando que esses problemas que eu tô se resolvem de uma noite pra outra. E não, eram coisas longas, né? Eram dias em hospital, eram coisas, eu já tinha explicado toda a minha agenda para ele, por que que eu não podia até tal dia, tal coisa. E ele ficava insistindo, assim, sabe, antes da data. E aí, essa semana, né, eu tinha falado com ele, né, que tinha, né, que estava marcada essa consulta pro Biagio na segunda-feira. Aí eu falei com ele, ó, ele perguntou, semana você pode? Eu posso. Mas assim, você só me manda mensagem, pelo amor de Deus, que eu tô toda agitada aqui, né? Cuidando desse cachorro para eu poder ir para essa consulta dele. Você só me manda mensagem se você tiver certeza absoluta que você pode. Porque senão não vale a pena você ficar falando que vai, e na hora não vai. Porque eu tô, senão eu vou ter que deixar de fazer coisas, né, pra ficar à espera, pra poder ir e tal, quando afinal você não vai vir. E aí, dessa vez, ontem ele fez certinho. Só que ele mandou mensagem pra mim, já era... eu tava vendo a novela, tava vendo os Inocentes, então era 9 e pouca. Ele mandou mensagem assim, amanhã você pode? A minha vontade, na real, era dizer que não podia, porque eu tava cheia de dor. Mas eu falei assim, eu vou com dor mesmo, porque se eu não for agora, depois ele vai ficar também insistindo muito, muito tempo, e eu não sei quando é que vou estar, vai ser tão propício, né? Eu não sei o que vai acontecer agora nessa consulta de 17, como é que as coisas vão se desenrolar. Então vou sim, vou hoje. Aí ele falou que, só que ele mora numa cidade que não tem nem ônibus, sabe? Então, tava dependendo, ele enrola também por causa disso. Eu estava dependendo de uma carona para levar. Ele falou assim que ia pegar uma carona com a pessoa que trabalhava em Juiz de Fora. E que então quando chegasse lá que ele me ligava. Mas eu dormi assim, pensando assim, muito possivelmente ele nem vai ligar e tal, né? Mas aí ele ligou, mandou mensagem falando que já tava lá. Eu falei, tá bom, vou levantar, vou dar comida dos cachorros, vou tomar um banho e tô indo pra ir. E aí era 8h30. Eu tava chegando lá em Juiz de Fora para atendê-lo. O que acontece? Eu já atendi ele muitas vezes aqui em casa. Só que nos últimos tempos ele veio me falando isso, que queria ser atendido lá em Juiz de Fora, em algum hotel em Juiz de Fora. Porque ele falou que quando ele vem aqui, que a minha vizinhança fica olhando estranho para ele. Então ele preferia que fosse em outro lugar. Eu não sei em relação a isso, sobre esse olhar estranho. Não sei se ele denota tanto assim as questões psiquiátricas que ele tem, porque são coisas leves. Ele tem uma vida normal, ele trabalha, coisa e tal, né? Mas pode ser que a pessoa, por ter também sofrido tanto preconceito ao longo da vida, né? A gente começa, né? Se eu sei que alguém fica reparando muito em mim por causa de uma coisa ou outra, mesmo quando não está, eu achar que está, né? E aí ele falou que isso, que ele sente isso quando ele vem aqui, que a vizinhança fica olhando muito pra ele. Eu ainda falei pra ele, alguém da minha vizinhança paga tuas contas? Você tá devendo alguma coisa pra alguém da minha vizinhança? Então foda-se, cara. Foda-se, nem conhece ninguém aqui, entendeu? Então assim, deixa pra lá, entendeu? Né? Faz assim, quando alguém estiver te olhando, e foda-se, não pensa que eu vou ficar preocupada com isso não, entendeu? Você tá vindo aqui, é meu cliente, é a pessoa que me respeita e tal, eu não tô nem aí, sabe? Mas ele preferiu ser atendido, né, em outro local, em outro hotel. O hotel para onde que ele quis ir não é um hotel que eu iria com um cliente desconhecido, de jeito nenhum. Eu não vou nesse tipo de hotel. Muitas vezes, inclusive, há pessoas que, quando eu falo que não é no centro da cidade, a pessoa propõe que eu vá até um tipo de hotel como esses. E eu não, eu recuso. Eu só fui nesse tipo de hotel porque eu fui com ele. Não é a questão de ser um hotel barato e coisa e tal. A questão é que esse tipo de hotel, para uma massoterapeuta, e sabendo de como algumas pessoas podem ser, que eu tenho, né, sempre, eu tenho que filtrar os clientes que eu vou atender, ele não me oferece a segurança que eu preciso, a segurança que os outros hotéis me oferecem com certeza.
Eu acostumada com hotéis 4, 5 estrelas, né? Onde eu vou atender, né? Os clientes que me chamam, né? Não tem problemas nesses hotéis, não tem problema algum nesses hotéis. Aí quando eu chego nesse hotel que ele me levou, ele ainda falou assim, olha, eu escolhi esse quarto porque ele é o maior. Gente, esse é o maior, sabe? Não tinha nenhuma janela ali e tal. Mas correu tudo bem, fiz o atendimento, como sempre fiz aqui em casa. Aqui em casa também é um lugar muito simples, né? Nos hotéis, eu prefiro esses hotéis 4, 5 estrelas, pela questão, como eu disse, a questão da segurança, que eu realmente tenho muita segurança nesses hotéis. Porque a minha profissão é uma profissão que tem muito estigma, mas não é um estigma só na profissão. É o estigma em cima da mulher, sabe? Quando já recebi várias propostas, e engraçado isso, né? Porque eu tô há 20 anos na profissão. Eu sempre achei que depois que eu ficasse velha, agora que eu tô velha, capenga, que esse tipo de proposta ia parar de acontecer. Mas não, continua a mesma coisa, sabe? Eu sempre achei que, quando eu recebi, né, essas propostas, eu sempre vi que era uma questão em cima da mulher, tipo, aquela coisa de ver mesmo a mulher como uma mercadoria, como algo que se pode realmente comprar. Não tem nada contra, não tem moralismo nenhum, se eu quisesse fazer, eu fazia. A questão é que eu não quero, bicho, sabe? Então, assim, se eu quisesse, eu colocava em letras garrafais, sabe? Então, assim, tenho vídeos aqui falando. Por isso, às vezes eu peço muito para pessoas fazerem comentários nos vídeos atuais, porque os vídeos que eu fazia sobre massagem, se você for lá, você vai ver só comentários assim: tem final feliz? Não sei o quê. E assim, não é que eu tenha alguma coisa contra, a questão é quando você já tem muitos anos de profissão e você vai vendo a mesma coisa, em qualquer profissão que seja. Tem aquela parte chata ali, que você tá muitos anos ouvindo aquilo, você vai ficando meio de saco cheio, né, das coisas e tal. Ai, porra, sempre a mesma coisa, sempre as mesmas perguntas e tal. E então, eu não tive receio de ir pra lá com ele, apesar de ser um cliente que eu atendo aqui e, né, vai que num lugar neutro, né, porque vai que a pessoa, por ser na minha casa, que a pessoa se comporte por medo de, sei lá, se ela não tem um marido escondido dentro de um armário, se não tem um vizinho que não vai, né, poder fazer alguma coisa caso note alguma situação estranha e tal, aí vai que então num lugar neutro e num hotel assim que eu digo que mas que realmente é mais inseguro para mim, no caso neste que eu aceitei com ele, que é um hotel mais simples, não tive medo de ir para lá e de repente lá ele, não, porque ele é assexual. É a única pessoa assexual que eu conheço nessa vida, então eu sabia que ia ser super de boa. Fiz a massagem, como eu sempre fiz, e fui tranquilo. Sinceramente, quem me dera haver mais pessoas assexuais no mundo, pelo menos para minha profissão, seria algo que geraria mais tranquilidade. E assim, massoterapeuta é também massoterapeuta, é também um terapeuta, não só um terapeuta com as mãos, mas a gente acaba conversando, né, muito com as pessoas, né. Claro que existe um egoísmo da nossa parte, igual quando, por exemplo, a gente vê um cara muito bonito, muito interessante, muito sensível, muito gente boa, mas que é gay, a gente pensa, pô, que desperdício, porque a gente tá pensando na gente, né, não na felicidade do outro. Aí já, tanto homem ruim no mundo, logo esse cara que é perfeito, mas afinal de contas é gay. E assim acaba, inicialmente, né, tendo essa postura também com o assexual, né, porque, né, você pensa assim, caramba, né, eu pensar assim, pô, ele é mais bonito que muitos namorados que eu tive, né, mas não gosta de transar. Ou então, né, aquela questão da gente querer que o outro seja, né, como a gente quer ou que atenda às nossas expectativas, né? O que é um reflexo também justamente desse machismo que também acha que a mulher é uma mercadoria e que tem que, de alguma forma, né, que seja através de uma troca comercial, atender a expectativa deles. Então, assim, a gente percebe também esse machismo às vezes incutido também na gente quando a gente quer algo do outro que atenda aquilo que nós queremos.
Porque em relação aos problemas, não são tão grandes, né? Mas alguns problemas psiquiátricos que ele tem, eu não estaria nem aí para isso, porque tanta gente que teoricamente não tem problema psiquiátrico nenhum, mas tem problema de caráter, mas tem condutas, né? Muito impróprias, né? Com os outros, então, né? Isso para mim não teria validade nenhuma, mas, né? Estou falando, né, no termos de me relacionar com uma pessoa assim, mas no caso, para a minha profissão, é muito bom, é muito benéfico para mim, porque me dá, assim, uma segurança muito boa, mas aí eu estava até conversando com ele, como eu estava falando agora, né, que massoterapia, massagem, é, é terapia também, né, eu tava falando muito com ele, tipo, cara, você não tem que se encaixar em molde nenhum, né? Que eu conversei com ele, mas você realmente é assim? Ah, não, eu sou assim. Então tá, então seja assim, você não tem que se encaixar, você não tem que fazer o que, que o outro quer para atender o que, que o outro quer, você tem que viver sua vida do jeito que você é. Mas é isso, eu vou ficar por aqui no próximo vlog. Eu vou contar de um lugar que eu fui hoje, que é um lugar que eu tava querendo há muito tempo ir. Mas eu fui rapidamente, fui brevemente, porque eu não tava com tanto tempo livre. Mas eu vou voltar lá assim que possível, um lugar maravilhoso. E aí eu vou mostrar, eu já até falei sobre esse lugar aqui, quem acompanha mais tempo até sabe do que eu tô falando. Mas aí no próximo vlog eu mostro o lugar onde eu fui, que foi assim, nossa, que delícia, se eu morasse lá eu ia todo dia. Aí então depois eu conto aqui, para não ficar realmente muito assunto embaralhado, né? Então a gente se encontra no próximo vlog. Beijinho, tchau, tchau.